Olá, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar é Evolução é Transformação, Teoria da Evolução Biológica. Essa aula é uma sequência da aula anterior, onde nós estudamos sobre a teoria da evolução proposta por Lamarck, estudamos sobre o criacionismo. Agora, vamos falar sobre a teoria da evolução aceita na comunidade científica, que é uma teoria proposta pelos cientistas Darwin e Wallace. Há mais de 160 anos, a ideia de evolução aceita é a ideia proposta por esses dois cientistas, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Eles utilizaram várias ideias de Lamarck, refletiram sobre aquilo que Lamarck propôs, observaram os erros e propuseram uma teoria que até agora não foi derrubada, nenhum cientista conseguiu provar que há incoerências. Bom, geralmente nós ouvimos que a teoria da evolução é de Darwin, mas não, é dos dois, Darwin e Wallace. Darwin muitas vezes recebe o crédito sozinho porque ele escreveu essa obra, que é A Origem das Espécies, onde ele mostra os argumentos que a teoria da evolução, com base em observações e experimentos que ele fez. Esse livro foi publicado em 1859. Repito, a teoria da evolução é dos dois, Wallace e Darwin. Bom, falar um pouco sobre Darwin. Darwin é de família rica na Inglaterra. Naquela época, a pesquisa científica, em grande parte, era feita por pessoas ricas. Ele, em contato com a família real da Inglaterra, ele recebeu a incumbência de participar de uma expedição científica, ou seja, uma expedição de navio ao redor do mundo para coletar amostras e fazer comparações, catalogar as espécies que haviam no caminho onde esse navio que ele embarcou percorreu. O navio era chamado HMS Beagle. Nessa viagem, ele demorou 5 anos. Ele saiu da Inglaterra, passou pela África, Cabo Verde, depois desceu para o Brasil, passou tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. Em seguida, desceu pelo litoral da América do Sul, pelo Uruguai, pela Argentina, depois veio pelo Chile, Equador, Peru, Ilhas Galápagos, que pertence ao Equador, deu a volta pelo Tahiti, veio por aqui na Nova Zelândia, Oceania, Austrália, África novamente, Madagascar, veio para o Rio de Janeiro novamente e depois voltou para Inglaterra. Nesse percurso, levantou muitos dados, observou vários seres vivos e chegou a algumas conclusões. E essas conclusões, geralmente, ia totalmente contrária à ideia do fixismo, que as espécies são fixas. Não é assim. Ele observou no Brasil, na América, fósseis de bicho-preguiça gigante. Se as espécies são fixas, como que tem um bicho-preguiça gigante e atualmente tem um tamanho diminuto, pequeno, médio, né? Observou cascos de tatu gigante também. E os tatus atualmente são pequenos. É a mesma espécie com tamanhos diferentes. Se os seres são fixos, isso é incoerente, então. Bom, Darwin, nas Ilhas Galápagos, no Equador, ele percebeu que pássaros tentilhões da mesma espécie tinham bicos diferentes. Se é a mesma espécie, se são fixos, por que tem bicos diferentes? Ele observou também que o tipo de bico dependia do tipo de alimento que tinha em determinada ilha. Ilhas que tinham abundância em insetos tinham esse bico mais pontiagudo, porque o bico pontiagudo permite que o pássaro ele pegue os insetos nas frestas das árvores, em espaços onde eles possam se esconder, né? Em ilhas que tinham abundância em sementes, ele tinha esse bico mais apto para poder cortar, quebrar as sementes, né? Em ilhas que tinham frutos, esse bico também para fazer o corte em frutos, né? E esse bico aqui é mais apto para ambientes que tinham folhas. Então, o que dá para concluir nisso? O meio ambiente, o tipo de alimento disponível no ambiente que seleciona o tipo de bico do pássaro. Darwin
ele criava pombos na sua juventude, na sua adolescência. E ele percebeu que alguns pombos podem ter filhotes que sofreram mutações e nascem diferentes dos ancestrais. Exemplo, um tipo de pombo pode nascer desse pombo aqui, que ele tem a capacidade de inflar o papo. Esse outro pombo nasce com o pescoço longo. Esse outro pombo nasce com uma cauda que abre o leque. Se as espécies são fixas, como que pode nascer filhotes diferentes? Um outro exemplo, gente, o nome disso é seleção artificial. Porque se eu cruzar um pombo com um papo que infla, que estufa, com outro pombo semelhante, vai nascer um filhote assim. Então, eu seleciono o tipo de característica que eu quero. Outro exemplo de seleção artificial são os cães. Pense na diversidade de cães que nós conhecemos, que há por aí. Todos os cães vieram a partir de lobos. Por quê? O ser humano foi selecionando. Imagine que você quer um cão de guarda. Tem que ser um cão grande, um cão forte. Bom, você tem um cão específico, que pode ser um lobo, ele tem um filhote, ou 3 filhotes. Dentre esses 3, você separa aquele maior e põe para cruzar com outro filhote que também é grande. A tendência é nascer um filhote grande. Aí você faz por várias gerações, sempre selecionando a maior, aí você vai ter no final, depois de um certo tempo, um cão muito grande. E nesse caso, nós podemos observar, por exemplo, a diferença entre um fila brasileiro, que é um cão enorme, com um pincher, que é um cão pequeno. Nós temos cães que têm habilidades de natação, de guarda, de pastoreio, enfim, tudo habilidade selecionada. E repito, há 20 mil anos atrás não haviam cães, somente lobos. Darwin e Wallace, para desenvolver a teoria da evolução, eles se inspiraram em Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele publicou várias ideias. Dentre elas, eu vou citar 2 muito importantes. Primeiro, todos os seres humanos apresentam uma grande capacidade de multiplicação, de ter filhos. A segunda ideia é, a produção de alimentos no mundo, de comida, ela não acompanha a capacidade de crescimento da população. Ou seja, a população cresce mais rápido do que a oferta de alimentos. Isso, ele publicou essas ideias no século XVIII. Hoje em dia, não se aplica isso. Atualmente, tem alimentos para todo mundo. E por que pessoas passam fome? Porque algumas pessoas têm mais, acumulam mais dinheiro que outras. Desigualdade social. Bom, mas naquela época isso fazia sentido. O que o Darwin fez, e o Wallace também, pegaram essas ideias que eram só para seres humanos e aplicou na natureza inteira, para todos os seres vivos. E deu certo. A partir disso, ele criou a ideia de seleção natural. O que é a seleção natural? A seleção natural significa que os animais, quando um casal tem um filho, você observa, por exemplo, irmãos totalmente diferentes, uns mais altos, cabelo diferente, olhos diferentes. Tem uma variedade, tem uma variabilidade. E quem que vai sobreviver na natureza? O mais apto. Um exemplo aqui. Nós temos coelhos de 2 tipos. Um que nasceu com orelha muito longa, outro com orelha curta. Nós temos uma ave de rapina, águia, falcão. Quem que vai sobreviver, conseguir fugir dessa ave de rapina com mais eficiência? Certamente o de orelha longa, porque ele vai ouvir a aproximação da ave e vai fugir. Então, ao longo de várias gerações, a tendência é a águia pegar preferencialmente os de orelha curta e sobreviver os de orelha longa. Ou seja, seleção natural. O mais apto sobreviveu. O meio ambiente selecionou aquele que é mais apto. Agora, a diferença entre as ideias de Lamarck e a teoria da evolução de Darwin e Wallace. Flamingo cor-de-rosa. Vamos começar por aqui e descendo. Inicialmente, os flamingos todos tinham perna curta, não era longa dessa forma. Segundo Lamarck, conforme o nível da água foi subindo, eles se esforçaram para fugir da água e a perna esticou. Segundo Lamarck, segundo Darwin e Wallace, não. Existiam vários tipos de animais, alguns com pernas longas, outros com pernas curtas. Os que tinham pernas longas morreram, pernas longas sobreviveram. Então, os mais aptos sobreviveram, e não
o próprio organismo forçou para poder mudar a característica dele. Bom, gente, para encerrar, eu vou falar sobre a ideia como que são formadas novas espécies, especiação. Como que surgem espécies diferentes no mundo, para ter essa diversidade de 30 milhões, talvez, de seres vivos. Vou falar, dentre vários mecanismos, eu vou citar um. Gente, imagine uma borboleta aqui em Barretos, essa borboleta aqui. Por acaso, um grupo de borboletas é levada numa viagem para uma região muito longe daqui, para a região norte e nordeste, e é solta por lá, e elas ficam, por exemplo, uma centena de anos, algumas décadas, se reproduzindo naquele ambiente. Aqui ainda continua tendo essa borboleta. Ao longo de muito tempo, desse século, desses 100 anos, elas se reproduzindo, sofrendo mutações, ela acaba acumulando diferença genética o suficiente para o momento que ela se reencontra não conseguirem mais cruzar. Quando não tem mais o cruzamento, aí sim formou espécies diferentes. Então, nesse caso, foi um isolamento geográfico. Uma ficou lá na região norte-nordeste, outra ficou para cá. E esse isolamento permitiu o acúmulo de mutações para formar uma nova espécie. Esse é um processo, dentre vários, de formação de novas espécies, especiação. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos para todos.